Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. E com todas eu quero render graças ao Senhor por mais essa oportunidade. Estou aqui nesta noite para agradecer a Deus, por mais uma bênção que Ele nos deu, por mais uma vitória, E quando a palavra do Senhor diz para Josué, rodeia, Jericó, rodeia, dá 7 voltas, aleluia. Ou seja, quando Josué ali com os guerreiros obedece, a Deus, todo mundo pode não estar entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus sabe de todas as coisas, Pode ser loucura passarem dias ali rodeando, por 6 dias rodeando o lugar, e no 7º dia, todo mundo em silêncio, 6 dias. No 7º dia, a Bíblia diz que eles gritaram, e as muralhas caíram. Então, esta noite eu quero profetizar na minha vida e na tua vida que toda muralha, nesta noite de hoje, caiu por terra, chegou ao fim, E eu quero render graças ao Senhor, porque a gente muitas vezes se entristece com algumas coisas, porque não tem como não se entristecer. Você se esforça, você tenta fazer o melhor para Deus, mas a gente às vezes acaba se entristecendo. Mas o Senhor é o nosso Deus que muda o nosso coração, muda o percurso do caminho, Não é, e como a palavra do Senhor diz, e como aquele louvor ali hoje, que a gente ali colocou em ordem ali, segundo a vontade de Deus, que a gente não é celebridade, mas o Senhor, Ele é a maior autoridade no nosso meio, E nós é quem temos que desaparecer para que o nosso Deus apareça. Por que eu estou falando isso? Porque foi tremendo, Ali, tudo que Deus fez nas nossas vidas, naquele lugar hoje, eu me esqueci o nome agora da cidade, do povoado ali, Monte Alto, onde a gente estava ali, e foi muito bom, ali pro lado de Braslândia, foi tremendo, tremendo. Confesso aos irmãos que eu falei, meu Deus, eu não queria estar aqui, nesse lugar, na frente ali, um pouco na frente. Eu gosto de ficar mais atrás, tanto faz na igreja quanto nessas coisas, mas, e eu fiquei preocupada, mas o Senhor honra quando nós queremos fazer por amor a Ele, por amor à obra. Eu quero agradecer, a Deus por essa oportunidade. Quero deixar aqui uma palavra para nossa reflexão, dizer para você que nesta noite o Senhor derruba as muralhas, o Senhor lança por terra barreiras e impedimentos, e que nós não vamos querer ser celebridade, porque quem brilha ali é Ele, quem manda ali é Ele. É tremendo, é maravilhoso, foi muito bom, As irmãs ali todas empenhadas, foi muito, muito bom. E eu quero render graças a Deus. Depois teve um lanche maravilhoso, mas foi tremendo o que Deus fez ali, a pregação. As irmãs de lá, meu Deus, que coisa linda, E a pregação da Midian, e a pregação foi tremendo, tremendo, e falou muito ao meu coração. E aqui no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo, aleluia, 18, mas eu vou meditar um pouquinho aqui, no início, aqui no versículo 13, que fala assim, a confissão de Pedro, vai falar da confissão de Pedro, diz assim, e chegando Jesus às partes de Cesárea de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Jesus aqui vai perguntar para os discípulos dele quem eles acham que ele é. O Filho do Homem é Jesus. Ele diz, quem é de vocês aqui que acha que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aleluia. Jesus perguntando para os discípulos. E ele diz assim, versículo 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros ou um dos profetas. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, Jesus pregava, falando falando da vida do Filho do Homem, que era Ele. Eles viram as maravilhas que Jesus fazia, e Jesus faz uma pergunta para eles, e eles ainda não sabem quem é Jesus. Eles ainda não sabem que Jesus é o Filho de Deus. Para você ver como é difícil lidar com o ser humano,
Os homens estavam ali com Jesus todos os dias, pregando, vendo as maravilhas que Jesus fazia. Jesus faz uma pergunta e aqui eles não sabem, e ele não sabe quem é, né? E diz assim, disse-lhe ele, e vós, quem disseste que eu sou? Ele pergunta, né? E você? Pergunta a Pedro, que é Simeão, aqui ele ainda é Simeão. Quem que você disse que eu sou? E Simeão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe bem-aventurado, aleluia, bem-aventurado és tu, Simeão, Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaste, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus pergunta a ele, né? A Simeão, quem ele achava que ele era. E o Espírito de Deus naquele momento fala na boca de Pedro, de Simeão, que agora é chamado Pedro, né? E fala que ele é o Filho de Deus, né? Aleluia, o Filho de Deus, do Deus vivo. E ele diz, bem-aventurado, Jesus fala, né? Bem-aventurados é o Pai que está no céu, né? Deus. Porque não foi carne nem sangue que revelasse para ele, mas o próprio Deus. Ele diz assim, e por esse motivo, ele, Jesus, faria de Pedro, pedra, né? A qual seria edificado, ou seja, levantado um povo. Um povo seria levantado por Pedro na terra, né? E ali, através dele, a igreja do Senhor seria, né? Ia ser, perdão, diz assim, ó. Não foi carne nem sangue que seria edificado. Perdão, eu ia vir aqui, mas o Senhor fez me lembrar, né? Foi o próprio Deus que fez ele saber que Jesus é sim o Filho de Deus. Então Jesus diz assim, então eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a casa dos nossos. Nesta noite o Senhor está fazendo coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. O Senhor, Ele é fiel, Ele é bom, digno de toda honra e toda glória. O Senhor está derrubando as barreiras. O Senhor está abrindo os olhos daqueles que não conseguem enxergar. O Senhor vai abrir os teus olhos para você enxergar como o Senhor quer que tu veja. O Senhor está abrindo e amolecendo os nossos corações para que nós arrancamos a pedra que há no nosso coração e que Ele coloque nos nossos corações pelas vidas amor, que nós devemos amar e edificar a igreja do Senhor como ela tem que ser. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor nesta noite quebra barreira na minha e na tua vida. O Senhor entra dentro da minha casa, da tua casa, no meio dos nossos, e aquele que está, aleluia, na presença do Senhor, se for eu, se for você, que ainda não entendeu o nosso chamado e o que o Senhor quer fazer através da minha e da tua vida, nesta noite o Senhor tira toda barreira, todo impedimento, e nós agora vamos entender o nosso chamado, aleluia, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor faça uma transformação em nós. Que todo espírito maligno, aleluia, que até aqui tentou nos barrar, seja lançado por terra. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Pai, em nome de Jesus, através da tua palavra e sobre a tua palavra, eu quero ministrar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a casa dos meus filhos, da minha família. Meu Deus, aonde há um dos meus, Pai, tu conhece cada um deles, aonde há uma pessoa aqui que vai ouvir a tua palavra, Senhor, que o Senhor vai entrando dentro dos lares, meu Deus, mudando o quadro, mudando a situação, tirando o coração de pedra, Pai amado e querido, tira toda a capa, arabadai, e calabachai, vai tirando a capa do meio da tua igreja, do meio do teu povo, porque a tua palavra diz, Senhor, aleluia, que sobre a
tua igreja, Satanás, ele não vai prevalecer. Ele não vai conseguir, aleluia, porque nós somos chamados e escolhidos teu, aleluia. A tua palavra é bem clara aqui, em Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, aleluia, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que somos nós e eles naquela época, e as portas do inferno não vai prevalecer sobre a casa do Senhor. Eu sou templo do Espírito, você é templo do Espírito, nós somos templo de Deus, templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa do Senhor e sobre nós o inferno não vai prevalecer. Sobre a nossa família o inferno jamais vai prevalecer. Amém? Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Que todo espírito de enfermidade caia por terra. Meu Deus, toda surdez que impedia de nós ouvir a tua voz, entender, Senhor, a tua voz. Toda cegueira espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus. Que prevaleça, Pai, a tua palavra sobre as nossas vidas. Que seja lançado por terra as barreiras. E que o teu nome seja sempre glorificado na vida daqueles que amam, papai, levar o teu evangelho. E eu rendo graças a ti. Receba em nome de Jesus Cristo a cura, libertação, aleluia. E tudo aquilo que você necessita, que você receba para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco, que nós vamos ter uma noite abençoada por Ele, porque tudo é para Ele, por Ele, aleluia, e foi feito por Ele. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu estou maravilhada, arebadaia sou, e calabachai, com o que o Senhor fez na minha vida, neste dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo.